Boa tarde para vocês que estão nos acompanhando. É um assunto sobre um futuro presidente, o seu governo em exercício, algumas coisas que o presidente, após ser eleito, pode ou não fazer, ou deixar de fazer, ou deixar de cumprir, que estão aí mais ou menos 19 candidatos, pré-candidatos à presidência. Temos 5 que se destacam: Marina, Geraldo Alckmin, Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Esses são os mais pautados para futuro presidente e o que eles pensam e o que eles querem colocar após, futuramente ser eleito pelo povo democraticamente. Está aqui o Félix Araújo, que também tem algumas opiniões, acerca de algumas pessoas que estão concorrendo à presidência, e eu também tenho o meu pensamento, cada cidadão tem que exercer sua cidadania democrática da livre expressão, de pensamento. Boa tarde, Félix. Boa tarde. Deixa eu passar a palavra para ele. Bom, pode falar? Pode falar. Bom, boa tarde, eu sou Félix Araújo. Eu vim aqui responder algumas perguntas, referente a um post que eu postei essa semana, acho que foi há uns 2 dias ou um dia atrás, e pessoas vieram debatendo essa opinião. Aí eu disse que não era achismo e era um modo de pensar. E aí eu vim debater aqui com Wesley sobre esse modo de pensar. Pode ser um achismo ou pode ser uma opinião. Nós vamos definir ela aqui agora. Tem dois candidatos que estão aí brigando acirradamente, que é Bolsonaro e o Lula. Sabemos que o embate entre esses dois deputados é completamente bem oposto. Bolsonaro já é um cara que considera conservador, extrema-direita, e o Lula, que já foi presidente 12 anos no Brasil e é esquerda, não extrema, mas ele tem algumas opiniões que a esquerda adere, algumas coisas que a esquerda concorda com o Lula. E também alguns conservadores também que têm um parecer com o Lula sobre o seu mandato e sobre o que ele já fez, E o que é Messias Bolsonaro para você, Félix? Bom, a gente percebe que a internet é um poço de verdades e um poço de mentiras. A minha opinião foi formada a partir de alguns movimentos que ele mesmo fez no ano passado, de um ato que começou lá na porta do Planalto. Uma jornalista tentou falar algo para ele e falou que ia dar na cara dele, e falou que se ela desse, ele ia dar também. Ficou explícito o ato ali, foi algo bem forte. Acho que o grande público conheceu o Bolsonaro através dessa barraqueira na porta do Planalto. Dali, minha opinião contra ele foi construída. Eu não sabia o que estava se tratando. Depois de um tempo eu fiquei sabendo através do Wesley que, acho que ela falou alguma coisa, ele mesmo foi no Danilo Gentili. Se você procurar em alguns sites importantes, ele disse que ele é uma pessoa que ele rebate. Ele não se cala, ele fala mesmo. Eu concordo com ele, que acho que o ser humano tem que ser sincero. Só que nesse extremo aí, ele já pré-candidato à candidatura da presidência, ele não pegou mal para a imagem que ele queria criar. De cara começou como um cara que quer agredir uma mulher, ficou meio ato ali, que nem ele conseguiu explicar, sendo que a própria internet deu nome ao ato, Então minha opinião foi formada através desse primeiro ato, depois vieram outros e outros e outros. A internet começou a forjar vários boatos sobre ele, que eu não sei se é verdade, não vou pôr minha mão no fogo. E até então eu não sabia os projetos dele para o país, não sabia o que ele tem trabalhado para o país. O Lula, a gente já sabe, você que é mais antigo aí, tem uns 20 anos, sabe, que o Lula fez muito nos 6 primeiros anos dele. Nos 6 últimos anos dele, nos últimos 6 anos do mandato dele que ele passou com a Dilma, ele já não fez tanto como ele deveria ter feito. Eu acho que o Lula contribuiu muito para a sociedade que nós temos hoje. Mas nos últimos 6 anos do mandato dele, que foram 12, foram 6 primeiros, depois os 6 últimos, ele já caiu fora um pouquinho da linha que ele pensava. O Bolsonaro, segundo o que eu pesquisei sobre ele merece uma oportunidade. Porque se Dilma teve e o Lula teve, então ele merece. Só que se fosse para me votar no Lula e no Bolsonaro, eu votaria no Lula. Porque o Lula eu já sei quem é ele. Ele errou, ele roubou, beleza. Mas é aí que acontece. Será que realmente ele roubou? Aí então fica a questão, será que realmente ele roubou? Porque todos roubam. Vou falar pra vocês que todos não roubam porque roubam. Mas será que o Lula também não merece essa oportunidade? A gente fica dividido, porque o Bolsonaro, ele também é uma pessoa bacana. A proposta dele é maravilhosa, bate de frente com coisas diferentes que a gente nunca viu alguém falando.
E já o Lula, a gente sabe o modo de trabalhar. E eu vim aqui discutir sobre esses dois aí, que são dois ícones bastante fortes, que eu acho que vão acabar no segundo aí, ó. O Félix está referindo a Maria do Rosário, é a deputada do PT, ao qual ali no plenário, porque deputado ele tem imunidade parlamentar, ou seja, eles podem falar algumas coisas que eles não serão possivelmente punidos ou julgados. Até aí tudo bem, são dois deputados que defendem duas bandeiras. E entre... o assunto era o Champinha, um camarada que estrupou e matou uma mulher, que era uma mãe de família. E o Bolsonaro, piamente, queria que ele fosse julgado com a maior força e rigor da lei. O cara matou e estrupou, tem a lei. Então o Bolsonaro queria que a lei fosse, né, de alguma forma exercida, de alguma forma concretizada. Maria do Rosário, ela tem um parecer, uma ideia formada, como aqueles que votaram nela, de que tem aquele, como é que chama o nome? Direitos humanos. Ela queria induzir que o Champinha não tivesse o rigor que a lei realmente, ela queria que os direitos humanos, que desse. E o Bolsonaro firmemente falou, olha, como é que você fala em direitos humanos com uma pessoa que foi morta e o pai, os filhos estão condenados pelo resto da vida a sofrer com dor devido à perca de uma mãe de família. Então o embate foi esse, e ela por sua vez disse algumas coisas para o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de vagabundo. Se você quiser pesquisar no YouTube, você está aí para todo mundo ver. Chamou o Bolsonaro de um ser vagabundo. Bolsonaro ele entrou na política por volta de 91. O cara tem mais ou menos uns 23 anos, 24 anos de política. Ou seja, não é agora que o cara está, né, no meio aí da política. Então, por Bolsonaro chamar ela de vagabunda, né, ela falou que Bolsonaro era um estrupador. Eu não concordo que o Bolsonaro, ali no ato do sangue quente, né, ali no momento do debate, a pessoa ela fala sem pensar mesmo, mas eu acredito que ele devolveu na mesma moeda, que não seria o certo. Até aí eu também não concordo com ele, mas por ele ser humano e ter sangue correndo na sua veia, ele falou, você não merecia ser estrupada, Maria do Rosário. Esse episódio que o Félix disse, você não merecia ser estrupada. Ela entendeu como se fosse uma coisa terrível, como se isso fosse, né, uma coisa absurda. Então, né, Bolsonaro foi julgado, né, está aí, né, no STF, está correndo esse processo ainda. Dependendo disso, ele pode até perder a sua concorrência à presidência, devido a esse processo que está em andamento. Então é um episódio que a verdade, quando ela é confrontada frente a frente, a mentira não aguenta. Não estou dizendo que Maria do Rosário está errada, né? Ela tem um pensamento e pessoas votaram nela para ela estar lá também. As pessoas que elegeram ela e elegeram Bolsonaro. Bolsonaro foi o terceiro maior deputado eleito em todo o Brasil, só perdeu para o Tiririca, né? E para um outro deputado de São Paulo. Bolsonaro quer dizer, são muitas pessoas que colocaram o Bolsonaro lá, que tem um pensamento conservador, que tem um pensamento próximo ao dele, né? Então é mais ou menos esse fato que aconteceu sobre o Bolsonaro, que eu também, de alguma forma, eu também não concordo com ele, e também jamais vou concordar com ela. Ela, como uma deputada, jamais poderia falar que Bolsonaro é um vagabundo. Primeiramente, eu acho assim, se fosse comigo, não tem que me colocar no lugar dele, tem que ter a tal da empatia. Se fosse eu no lugar dele, também falaria muito mais do que só aquilo. Só que ele perdeu a cabeça racionalmente, porque ele poderia ter perdido a cabeça literalmente dando um tapa nela. Porque ela ameaçou dar um tapa nele e ele falou, se você vir, você vai levar, levanta a mão pra mim que eu dou. Na hora que você baixar a mão, eu dou também. Só que a gente se esquece, nós estamos falando de pessoas que são ícones de justiça, ícones de lei no Brasil. Eu acho assim, você sendo uma pessoa de cargo respeitado, você não pode fazer isso. Igual eu falo pra você, o Lula, Bolsonaro merece a oportunidade, se o Lula não for tirado até outubro, né? Bolsonaro merece a oportunidade, mas pelo ato fica a critério, deixo aí um parêntese aí pra vocês entenderem.
Se ele já mostrou ser uma pessoa que devolve mesmo o que ele quer devolver, eu coloco minha mão no fogo, não coloco minha mão no fogo para ver se alguém debater com ele, o que será que ele é capaz de fazer com a pessoa, porque ele é uma pessoa que bate de frente, ele é uma pessoa que tem opinião. Então, pessoas que têm opiniões diversas dele, o que será capaz de fazer? Então, essa primeira imagem que ele pôs a nós, telespectadores jovens que andam pela internet aí, deixou a desejar pensar se realmente ele merece essa oportunidade. Mas depois eu fui pesquisar sobre algumas coisas dele, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, e eu percebi que realmente o modo dele de pensar é conservador, não tanto agressivo, mas é um conservador que preza as coisas que são de leis, ou seja, leis bíblicas, leis da família, leis nacionais, e leis também que precisam ser respeitadas, que hoje em dia está sendo banalizado. Eu acho muito interessante, e sobre isso nós vamos falar, e agora eu passo a palavra para o Wesley. Realmente, o que poderia ser feito nessa ocasião da Maria do Rosário, nesse episódio? Os dois ser levados, ok? A julgamento, feito uma análise, peraí, vamos ver o que aconteceu. Maria do Rosário não é santa. Poxa vida, chamar um parlamentar de vagabundo, desculpa a expressão, mas com todo o português aqui, você jamais pode preferir isso a um deputado. E ele jamais poderia também dizer aquilo que ele disse, que ela não poderia, a palavra dele diz, ela não merece ser estrupada. A palavra dele, ela não merece ser estrupada. Se ele falasse, você merece, ele falou que não merece, olha o sentido da palavra. Você falar para uma pessoa, você não merece apanhar, você não merece tal coisa. Sem contar que ela falou assim que ele era estuprador. Se ele era estuprador, ela quer dizer que ele estupa ela, ou estrupou ela. Ela falou, você não merecia ser estuprado. As palavras dela foi muito mais aprofundo, porque estrupador sai na rua assim, à luz do dia. Não, se você sabe que ele é estrupador. Então, a palavra foi muito pesada contra ele. Bolsonaro, ele foi capitão do exército da reserva do exército brasileiro. Então, ele tem uma índole de comandante, uma pessoa que participou do exército. Para quem participou do exército sabe que lá o negócio é rígido. Mentira não é tolerável. A pessoa tem que ter postura. Então, poxa vida, uma pessoa que tem uma postura, que comandou, recebeu uma palavra dessa de frente, uma palavra muito dura, é claro que ele vai responder numa altura bem... Mas como você percebe, se você for pesquisar, em outros debates, numa mesa, calmo, Bolsonaro ele começa a proferir algumas palavras que você, poxa vida, tem noção. É verdade. Em respeito a Maria do Rosário. E lembrando que Maria do Rosário, ela é contra a opressão policial. Ela diz que o policial oprime. Não estou dizendo que... Estou generalizando os policiais. Ela diz que o policial oprime. O policial vai mais além do que eles podem fazer. Ou seja, em uma abordagem, o policial pega a pessoa, joga no chão e algema. Ela fala, não é por aí. Tem que ter calma. O policial tem que saber agir. Ela defende, ela diz que o policial, ele é opressor. Então, ela foi assaltada lá em Porto Alegre por um bandido, e a primeira coisa que ela fez, alô, é da polícia? Olha só, ela chamou a polícia e ela defendia que a polícia era opressora. Maria do Rosário, por que você não chamou o Batman? Se você fala que policial oprime, fala mal de policial, mas final da conta, alô? Dá para entender uma cabeça dessa? E aí, e o Lula? Bom, é como eu falei no começo do vídeo, para você que está me escutando desde o começo. O Lula, a gente sabe o jeito de trabalhar. Antes de eu começar a falar do Lula, eu preciso voltar nessa Maria do Rosário, porque essa história foi icônica aí. Eu acho assim, tudo bem, concordo com ela. O direito dos humanos tem que ser usado para os trabalhadores e não para aqueles que são vagabundos. Gente, se a pessoa está roubando, ela não é pessoa direita. Se a pessoa está roubando, não tem que tratar ela feito um cãozinho arrependido, porque ela não é, entendeu? Eu compareci esses dias num centro judiciário para depor um caso que aconteceu, e nesse centro judiciário estava acontecendo o juízo. Tinha jovens sendo julgados por alguma coisa, não sei. E eram muitos jovens assim como eu, jovens muito bonitos, jovens cheios de vida, 20 anos, minha idade assim.
E eu tava junto com meus pais, e meus pais comentou assim, minha mãe sempre falou assim pra mim, cuidado, porque se você cair nesse mundo, não existe ninguém que possa te tirar de lá. E outra, eles não têm misericórdia. A polícia nesse parte eu concordo. Aí, numa certa hora lá, saiu uma delegada com um tal réu da sala, ela jogou uma piada, achei super errado, porque tinha pessoas lá, né, ali no meio. Ela falou assim, aí, esse daqui queria brincar com a arma, deu mal, e deu risada. Deu a letra para quem estava sentado o que tinha acontecido. Eu acho assim, no meu caso, eu tenho uma certeza que o Brasil, você vai entender o que eu estou falando. O Brasil já começa errado pelo Planalto, começa errado já pelos deputados federal, e depois os de lá de cima que estão todo mundo errado, que é cobrado daqui de baixo, e ninguém protege os trabalhadores. Ou seja, eu e você trabalha meses e meses, anos e anos para construir uma casa, entre um vagabundo da nossa casa, e daqui a pouco eu vou falar sobre uma pauta que o próprio Bolsonaro falou, já divulgou em vários sites já estão comentando sobre isso. Eu achei importante isso falar, até anotei. Como é que eu e você que trabalha anos e anos, constrói um patrimônio, constrói com muito esforço, e aí entra o vagabundo na nossa casa e rouba, e dá um tiro na nossa esposa, dá um tiro em nós, e mata o nosso filho. E aí nós temos que ter direito, nós não podemos ter direitos humanos. Ele pode. Quem acaba tendo direito é o bandido que matou o pai de família. Quem tem que ter direito é o pai, a mãe, que ficaram ali, que sobreviveram a um possível assalto. Eles têm que ser indenizados, eles têm que ser tratados como realmente os direitos humanos tinha que ser exercido. Não para o bandido vai para a cadeia, mas dependendo do bandido, ele não vai para a cadeia, ele tem um habeas corpus, ele tem fiança, ele tem muitas coisas para depois sair. Aí fala sobre um abre aspas também, que o próprio Bolsonaro falou, que ele tem direito a uma reclusão. Ou seja, ele depois que ele sai, ele tem direito a uma ajuda, a um auxílio do governo. O governo dá um auxílio para recuperar o cidadão, para se integrar na sociedade. Gente, olha que estado, gente. É pra vocês terem ideia do que o Brasil está fazendo com os vagabundos. Por isso que eles roubam, eles saem da cadeia, eles não aprendem a lição. Eles vão voltar logo porque eles querem fazer o que eles querem. Eu acho assim, os Estados Unidos lá você cresce, você já cresce sabendo que se você errar, ou você é preso, né, que lá tem prisão perpétua, ficar preso para sempre. Em alguns estados dos Estados Unidos existe ainda a prisão perpétua, dependendo de muitos graus de assassinatos, outras coisas. E também tem em alguns, porque Estados Unidos é composto de vários estados. Em cada estado tem um tipo de regra, um tipo de lei. É como se aqui em São Paulo tivesse pena de morte, no Rio de Janeiro não tivesse. Então os estados eles trabalham assim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é uma lei para tudo, né? Como está em pauta ainda, como o Félix falou sobre a Maria do Rosário. Eu não achei errado, eu não achei certo o que ele fez, mas... E outra, não era um momento oportuno também para ela pegar e falar de um assassinato. Tem gente que defende, querendo ou não, essas coisas, né? Bolsonaro, para falar, presidente, tá aí, o Lula e o Bolsonaro estão numa disputa terrível. Eu posso até citar para vocês o porquê Lula está sendo julgado e já foi condenado, 12 anos. Você viu na reportagem? Ele só falta ir para a cadeia praticamente. Mas como o Lula ele tem, desculpa a expressão, o rabo preso com muita gente, ele ainda não está na cadeia. Porque ele pode possivelmente entregar pessoas poderosas. Fulano tá, ciclano tá, aí a casa do Brasil, aí a casa cai. Então assim, é uma coisa complexa. E sem contar que, eu vou dizer um ditado que é muito conhecido, acho que você deve conhecer. Você nunca pode dar demais para as pessoas, você tem que saber mais que as pessoas. Por quê? O Lula foi esperto, o Lula pode ter roubado, né? Ele pode ter roubado sim, a gente não sabe se ele roubou, se é planos para impedir que ele chegue à presidência. Por quê? Vamos lá, agora eu vou começar a entrar no assunto do Lula. O Lula, ele, decorrente dos 12 anos que ele teve na presidência, ele pensou no pobre. Ele saiu lá no começo, falando assim, lá no começo, ele pensou no pobre como nele mesmo, porque ele também foi pobre, ele saiu do pó. Ele sabe que ia ter trabalhado, pouco salário. Naquela época o salário não era igual hoje, né? Hoje tem um salário até mais ou menos, ainda não estava um padrão bom. E o mais engraçado é que eles aumentam tudo no Brasil. Eles aumentam feijão, aumentam arroz, permitem que várias inflações sejam causadas. Mas o salário do trabalhador ele não aumenta, pelo contrário. O tributo que ele tem que pagar aumenta, mas o salário dele parece que some.
Então, eu acho assim, primeiramente para o Lula lá atrás, não sei se, não lembro muito bem o que ele fez no final do mandato dele, mas Lula lá atrás ele pensou no trabalhador, ele pensou nas escolas, no ensino público. Apesar que da década de 95 para 2000, o ensino fundamental, o ensino de educação no Brasil caiu muito. Quem estudou na década de 90 lá atrás, pegou aquela época de 90, 80, 60, 70, 80, 90, dizem que era a melhor época para estudar. Pessoas daquela época sabem matemática como ninguém. Agora pega pessoas de 95 para cá. Pergunta para você mesmo, você que está aí me escutando, sabe de matemática? Se você tem um defeito aqui, você é bom em outra coisa. Então, ou seja, há sérios tipos de coisas da educação que o Brasil ainda não consertou. A gente vê que o Lula ele pensou na educação, ele pensou, mas não focou muito na educação. Ele focou na parte vestimenta da educação. Ele e Marta, na época, focou muito nessa parte. Agora, no que era apresentado para os jovens, não focaram. Hoje nós temos aí um grande número aí de jovens que estão ou pararam no ensino médio, ou não estudaram, ou não são alfabetizados. Eu tenho um irmão de 10 anos que também não é alfabetizado, que tem um bloqueio, que não consegue aprender. Ou o erro é dele, ou